Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar a série Primeiros Passos de Análise Combinatória. Lembrando primeiramente que a análise combinatória foi o nome que inventaram para uma coisa chamada problemas de contagem. Então você pode se deparar com alguns problemas, eu coloquei aqui alguns exemplos, tranquilos, né? Eu quero formar números de dois algarismos com 1, 2 e 3. Bom, se eu for ir tentando aqui, posso fazer. Olha lá, posso pegar 1 com 2, 1 com 3, 2 com 1, 2 com 3 e formando números. Tranquilo. Chegou a hora que eu vejo que não tem mais opção. Quantas diagonais tem um hexágono regular? Bom, olhando para o hexágono, eu poderia primeiro considerar 3, 1, 2, 3, mais 3, 4, 5, 6, e em seguida 7, 8, 9. Eu fui lá, fui traçando e acabei contando. São 9. Aqui, outro exemplo. Quantas duplas de vôlei de praia podem ser formadas com os jogadores? Olha aqui, ó. A, Bel, Belo, Caio, Draco e Eloy. Beleza. Aí pode ser o A com B, A com C, A com D. Estou aqui fazendo por tentativa mesmo. O próximo seria aqui o B. B com C, B com D e com E. Tentando. Vou tentando aqui e vou descobrindo. O problema é o seguinte. Tá, aqui eu contei, mas as questões que eu coloquei, as perguntas que foram feitas, são perguntas de respostas mais fáceis, porque os números são números mais simples. Como assim, professor? Olha esses próximos exemplos aqui. Ó. Se eu quisesse de 1 até 0, com dois algarismos, bom, se eu começar a tentar escrever, eu vou ver que vai demorar muito. Aqui, e se ao invés de um hexágono for um hexadecágono, com 16 lados? Quantos diagonais tem aqui? Não dá para ir contando no braço. Né? E para essa dupla de vôlei aqui, ó. Olha só isso, a quantidade de pessoas que tem aqui. Então a gente precisa conhecer algumas ferramentas para fazer contagem de uma forma um pouco mais eficiente. Isso é o que nós chamamos de análise combinatória. É a reunião das ferramentas que nos dão condição de fazer essas continhas com um pouco mais de eficiência. Um pouco mais não, com muito mais eficiência. Vamos nessa? Vamos conhecendo uma por uma. A primeira ferramenta é o princípio fundamental de contagem, também conhecido como princípio multiplicativo. Bom, ele funciona da seguinte forma, vou colocar um exemplo para vocês terem uma ideia melhor. Então, Stephanie está atrasada e precisa se arrumar rapidamente. Então, ela separou ali algumas pecinhas. Ela tem 3 pares de calçado, né? Escarpão, tamanco e rasteirinha. Ela tem 2 calças, ela vai escolher a calça jeans e a calça leg. E ela tem também 2 blusinhas para usar. São 2 blusinhas vermelha e roxa. Está lá confusa, não sabe o que fazer. Oh meu Deus, quantas opções? Quantas opções? Quantas opções ela tem? Por que ela está um pouco nervosa? Porque realmente ela pode fazer muitas escolhas de um de cada. Né? Vamos dar uma olhadinha nisso? Olha só, como é que ela pode compor esse visual? Vamos lá, vamos dar uma olhada. A gente vai separar, tá? Na verdade, a gente vai entender o conceito a partir desse primeiro exemplo. Então nós temos ali Scarpin, era uma... Ixi, esse texto esqueci o que era isso aqui. O termo tamanco, isso. E uma rasteirinha. Legal. Bom, aí a composição. Entenda isso aqui, ó. Cada setinha significa o que ela poderia escolher. A setinha com a segunda opção. Jeans e leggings são as calças. Ó, até agora nós temos quantas opções? 1, 2, 3, 2 vezes, porque para cada sapato ela tem 2 tipos de calça, a jeans e a legging. Só que ela ainda pode escolher as blusinhas. Então, para cada uma dessas 1, 2, 3, 4, 5, 6, ainda existem 2, que é a blusinha vermelha e a blusinha roxa. Vai ficar com um visual bem bonitinho, Stephanie. Atrasada e com visual bonitinho. Olha isso. Nós estamos fazendo isso pela primeira e última vez, na verdade. Mas é interessante para vocês entenderem o porquê da multiplicação. Porque para cada um tem 2. Para cada um dos 3, nós temos 2. E para cada um dos 6, nós também temos 2. Isso gera naturalmente uma multiplicação. Aí. As composições seriam, é claro, isso aqui, ó. SJV, Scarpin, jeans vermelha. E lá vai Stephanie com a sua dúvida louca, porque tem muitas opções, está atrasada, é o drama de muitas mulheres. O drama dela é até menor, porque mulher costuma ter o drama de que não tem roupa, né? A Stephanie tem. Tem até demais, olha que bacana. São exatamente 12 maneiras de se compor o visual dela. Vamos nessa. A gente pode fazer isso de uma maneira muito melhor. Repara que a escolha da roupa é feita em etapas.
Primeira etapa, escolha de quem? Do calçado. Segunda etapa, escolha da calça. E a terceira etapa é a escolha de qual seria a blusinha. Em vez de ficar riscando tanto assim, fazer essa confusão, você coloca as possibilidades. Para calçado são 3, para calça são 2, né? Escarpão, tamanco, rasteirinha, calçado 3. Jeans e legging para calça e blusinha verde e roxa. Que bonitinho. O que fala o princípio fundamental de contagem, o princípio multiplicativo, olha o nome. É isso, não precisa gastar tanto. Multiplica as possibilidades, que vai ser uma maravilha. Uma maravilha. Tá aí. Tudo bem? Primeiro exemplinho aí do que seria o princípio multiplicativo. Massa! Vambora. Um outro exemplo, clássico também do restaurante. Olha só, um restaurante, deixa eu só voltar aqui. O restaurante, ele tem 5 tipos de salada, 4 tipos de massa e 3 tipos de carne e 2 tipos de molho. De quantas formas diferentes, o cliente pode formar um prato, escolhendo um tipo de salada, um tipo de massa, de carne e de molho. Então o cara vai lá escolher um tipo para formar o seu prato. Então, são etapas. A etapa inicial, a escolha da salada. A segunda etapa, a escolha de qual seria a massa. A terceira etapa seria a carne. E, finalmente, a última etapa, quarta etapa, qual seria o seu molho. Legal. Não preciso mais fazer aquele diagrama de árvore grandão. Eu posso avaliar só as possibilidades. Para cá eu tenho 5, tenho 4, tenho 3 e tenho 2. 5 tipos de salada, 4 tipos de massa, 3 tipos de carne, 2 tipos de molho. Vou colocando aqui, é só multiplicar. Multiplicando então bonitinho. Tchum, 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 tchum. Essa é a resposta tranquila para nós. São 120 maneiras de compor um pratinho. Vamos dar uma formalizadinha nisso? Vamos lá. Princípio fundamental de contagem. Funciona mais ou menos assim. Se um procedimento é feito em etapas, o número de maneiras de realizá-lo é o produto das possibilidades de cada uma das etapas. Então você vai ter que identificar no problema quais são as etapas, e uma vez identificada quais são as etapas, você vai avaliar, é claro, as possibilidades de cada uma delas. Então, coloca lá a possibilidade de cada uma delas e vai multiplicando para obter o número de maneiras que você realiza o procedimento como um todo. Maravilha. Esse é o princípio multiplicativo. Eu vou colocar aqui agora para a gente um exemplo de uma questão que caiu há um tempo atrás na prova da UNB de aplicação desse conceito. Então, dê uma pausa aí e dá uma lidinha no enunciado para a gente resolver. Pronto? Leram? Legal. A questão fala de 3 acampamentos. O acampamento A, o B e o C. Para ir do A para o B, nós dispomos de 4 trilhas. Para ir do B para o C, nós dispomos de 6 trilhas. Maravilha. E ele fala, com base nisso, julgue os itens. Claro que para ir de A até C, eu tenho que passar por B, né? Beleza. Segue em frente, primeiro item. Se o escoteiro pretende ir de A até C e voltar a A sem utilizar no percurso de volta qualquer trecho do trajeto utilizado na ida, então ele dispõe de 360 maneiras distintas de fazer o percurso. É só avaliar, pessoal, olha só. O cara vai de A para B, depois de B para C, e vai ter que voltar. De C para B, claro, de B para A. Bom, de A para B, quantas possibilidades ele tem? 4. De B para C, 6. Cuidado! Agora, observa, ele não pode repetir nenhum trajeto. Então, se ele tinha 6 aqui, na volta ele vai ter 1 a menos. Ele vai ter quantos? 5. Maravilha. A mesma coisa acontece de B para A. Ele tinha 4 na ida, mas na volta só dispõe de 3. Legal, então, pelo princípio, o que eu faço é multiplicar isso aí. Então, a resposta é 360. Maravilha, isso faz do item um item certíssimo. Certíssimo, belíssimo. Segue em frente, vamos embora. Próximo item. Item 2. Se o escoteiro deseja fazer o percurso de ida e volta de A a C, podendo repetir na volta a mesma trilha entre B e C, pode repetir aqui, mas não a trilha para ir de A para B, então o número possível de tais trajetos é 576. Vamos dar uma olhadinha? Bom, de A até B, de B para C, de C para B, finalmente de B para A. Praticamente a mesma coisa, né? De A para B, 4 na ida, 6 aqui também, só que na volta, atenção, aqui ele pode repetir na volta, mas aqui ele não pode repetir. Tira uma possibilidade, ao invés de 4,
Eu tenho 3. Pelo princípio, de novo, vamos embora multiplicar. Multiplicando, vai dar 432. Certinho? O que faz do item 2 o item furado. Está errado esse item. Legal. Mais um item para fixar o nosso conceito de hoje. Vamos embora. Item 3. Admitindo que as trilhas B e C estejam numeradas de 1 a 6 e que o escoteiro pretende fazer o percurso de A até C e voltar até B, sem repetir na volta a paridade da trilha de B a C usada na ida. Então, o número de trajetos é 48. Paridade é a classificação se o cara é par ou ímpar. Então, como assim? Ó? O cara vai dar nome ali a cada uma das trilhas, melhor, vai ter um número que a representa, certo? Então, a trilha 1, a 2, a 3, a 4, a 5 e a 6. Seria mais ou menos o seguinte, o cara vai de A para B, de B para C e finalmente de C para B. Vamos lá, de A para B, quantas possibilidades? Legal, 4. De B para C ele dispõe de todas, então 6. Agora é o seguinte, se ele foi numa trilha ímpar, ele tem que voltar numa trilha par. Então, peraí, se ele tinha 6 possibilidades na ida, como ele gastou uma delas, na volta ele vai acabar contando com 3. Porque se ele foi numa ímpar, tem que voltar numa par e vice-versa. Então, na volta só tem 3 possibilidades. Por exemplo, se ele veio na 4, ele foi numa trilha par. Aí na volta ele tem que voltar numa ímpar, ou seja, 3 possibilidades. Legal? De acordo com o princípio, a gente multiplica isso e obtém 72, o que faz do item número 3 e último item da questão, um item errado. Beleza, pessoal? É isso. Esse foi nossa primeira aula de análise combinatória, primeiros passos com o famoso princípio multiplicativo. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau, gente.